Jovens, continuando aqui, né? Eu acho esse assunto de extrema importância, tá? Eu me apego a formas mais espartanas, né? Mais draconianas, digamos assim, mais duras, mais pesadas até, digamos assim. Uma maneira de estudo passo a passo, tijolinho por tijolinho, porque é um assunto muito importante, tá, gente? Muito importante. Isso aqui vocês vão levar para a vida inteira. Não que vocês vão passar a vida inteira fazendo tabelinha, mas quando vocês pegam a mecânica, digamos assim, de conjugação dos verbos, aí você leva para a vida inteira, tá? Eu não confio nesse método de linguística de você assimilar as coisas simplesmente por leituras e mais leituras, até porque vocês não são grandes leitores. O brasileiro em si não é um grande leitor, então a gente está enxugando gelo, né, digamos assim. E teve muita gente que aprendeu dessa forma mesmo. E aprendeu corretamente. Eu aprendi dessa forma, várias pessoas antes de mim aprenderam dessa forma, enfim. Se nós conseguimos aprender, por que mudar? Né? Então vamos lá. Eu vou deixar aqui esse... Ele está melhorado, tá, gente? Esse PDFzinho, eu vou deixar esse PDF para vocês. Mas a gente vai comentar alguns conceitos fundamentais antes de trabalhar na tabelinha em si, tá? A gente trabalhou esse contexto aqui, esses conceitos desses tempos. Falei para vocês dos tempos presente, serão dois, mas no indicativo nós só veremos um. O pretérito serão três no indicativo, mais um no subjuntivo, tá? Formando quatro. Pretérito e passado, vocês esqueçam essa palavra passado e usem pretérito, tá? Que inclusive tem até aquela piadinha, né? Estou pretérito, né? Estou passado. E o futuro, né? Que no indicativo serão dois, tá? E a gente explica o porquê. São aspectos diferentes, tá bom? A gente explica o que é aspecto também. E nós começaremos trabalhando o modo indicativo. A gente começa trabalhando o modo indicativo, que é o modo da afirmação, da certeza, né? Eu estudo, eu trabalho, eu trabalhei, eu vesti, ou seja, você afirma as coisas, né? Você não deixa dúvidas, tá bom? A gente trabalhou o que é radical, a gente já viu radical na informação de palavras, mas a gente volta com o conceito, porque radical ele é fundamental no estudo do verbo, tá? O que é o radical, né? É a parte da palavra responsável pela produção de sentido. Lógico. Por exemplo, se você... eu tenho esse verbo aqui, ó. Professor, a palavra não está correta. Aliás, a palavra não está completa. Verdade, a palavra não está completa. Mas só essas letrinhas aqui, elas já dão sentido, ou pelo menos o campo semântico que a gente quer trabalhar. Jogador, jogadora, jogo, jogar, por aí vai. Se a gente fala em verbo, aí a gente vai para o verbo jogar. Esse é o verbo. Terminação em AR. Terminação em AR, e aí que a gente vai para as vogais temáticas e as conjugações, tá, gente? Não esqueçam isso de maneira nenhuma. Em língua portuguesa nós temos 3 conjugações. Quando a gente está em sala de aula, a gente fala isso até cansar. Primeira conjugação terminada em AR. Qual é a vogal temática? A. Segunda, essa daqui é a primeira conjugação, né? Segunda conjugação é a terminada em ER ou OR. Verbo por.
dispor, sobrepor, por aí vai, tá? É o verbo pôr e as suas variantes, tá bom? Voltando, primeira conjugação, terminada em AR. Segunda conjugação, normalmente é terminada em ER, mas também tem o OR e as suas variantes, que é o verbo pôr e as suas variantes, tá? Qual é a terceira conjugação? Terceira conjugação é terminada em IR. Ah, professor, isso é uma decoreba, isso é muito chato. Me expliquem se alguma coisa na vida a gente entende, a gente aprende, se não tiver o mínimo de decoreba. Para eu saber que isso aqui era verde, eu tive que entender as outras cores também, mas saber que isso aqui era verde, a palavra verde, e saber que isso aqui era verde. Né? Decorei. Decor de coração, né? Isso aqui é fundamental, tá, gente? Vamos repetir para que vocês não esqueçam. Terminações. Primeira conjugação, terminada em AR. Qual é a vogal temática? A. Segunda conjugação, terminada em ER. Pode ser também a terminação em OR. Quais seriam as vogais temáticas? E ou O. Vogal temática, tá, gente? O R não é uma vogal, é uma consoante. Então ela não pode ser vogal temática. Entendem? E a terceira conjugação é a terminação em IR. Vogal temática, I. Vogal temática. O que é a vogal temática? Ela finaliza o radical e prepara-o para receber o quê? Receber as... negócio chato. Receber a desinência. A vogal temática, ela finaliza o radical e prepara esse radical para receber a desinência. O que são as desinências, professor? São as terminações. E essas terminações, elas indicam algumas coisinhas, tá? Elas não são colocadas à toa, tá bom? Com o tempo e a repetição, vocês vão entendendo quais são as desinências, tá bom? Sete 54, dá pra gente ler mais alguma coisa. Olha só, tá aí para que vocês se divirtam, ó. Primeira conjugação, AR, vogal temática, esse VT, terminado em... Aliás, vogal temática, A. Segunda conjugação, terminada em ER ou OR, vogal temática, E. Mas, professor, pode ser o O também? Não. Vogal temática do OR também é o E, tá, gente? A gente vai ver na prática isso aí, tá bom? A gente vai ver na prática qual é a vogal temática do verbo pôr e suas variantes, tá bom? Terceira conjugação, terminada em IR, e qual é a sua vogal temática? I. Então já dá pra gente saber, A, E, I, tá bom? De acordo com as nossas vogais, A, E, I. Não entram o O e o U, tá? Professor, e essas desinências aí? Vamos vendo. Essas desinências, gente, elas vão mostrar o quê? Aliás, vamos ver o que é desinência. Desinências. Acréscimos feitos ao radical, ou seja, letrinhas a mais colocadas no radical, sílabas a mais colocadas além do radical, no sentido de flexionar o verbo, flexionar, mudá-lo. Flexioná-lo em quem? Em número. Em número. Como assim número, professor? Número não é lá da matemática, não? Depende. O
que é o singular? Singular, único. É aquilo que significa um. O que é o plural? Dois ou mais. Ah, você é uma pessoa singular na minha vida. O que é uma pessoa singular? Uma pessoa única. Não tem nada igual. Se eu disser assim, você tem qualidades plurais, ou seja, você tem várias qualidades. E assim vai, tá, gente? Singular e plural, isso significa número. A gente vai ver na prática. E eu até coloquei aqui, ó, singular e plural. Ou grau. Qual é o grau? Primeiro, segundo, terceiro grau. Professor vai explicar o que essas desinências são as mais chatinhas de se aprender, mas a gente vai aprender, tá bom? Eu vou dar uma pausa nesse vídeo e a gente volta daqui a pouco.